Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando tudo a respeito da depressão pós-parto. Doutora Simone, temos outras participações através do nosso WhatsApp. Quem mandou pra gente foi a Maria Barreto. E ela diz assim: parabéns à doutora Simone, estou feliz em vê-la nessa entrevista e queria mandar um beijo. Então, um beijo para você, doutora. A Maria está mandando. Tem uma outra participação também da Anne, que ainda agora participou conosco também através do WhatsApp, enviando a sua pergunta. Ela diz assim: obrigada, vocês estão de parabéns, o programa está excelente, um grande abraço. Obrigada também pela sua participação, Anne, um grande beijo para você. E tem uma outra participação da Jéssica, que ela diz: olá, bom dia, é normal na depressão não conseguir amamentar? Isso seria de forma que o emocional interfira realmente nessa questão fisiológica, como nós falamos, da doutora? Os estudos dizem que geralmente não interfere essa questão da relação com o filho ser tão forte. É difícil a mãe, de fato, não conseguir, de alguma forma, cuidar dessa criança, né? Então, é nesse momento justamente que a amamentação, ela vai ajudar a gerar esse vínculo, a construir e até mesmo essa mãe a superar essa fase que muitas vezes é transitória, né? E a gente pode até dizer que é satisfatório o resultado final, porque ela vai conseguir superar, principalmente quando ela não deixa de ter o contato com a criança. Agora sim, nos casos mais críticos, ela pode inicialmente ter essa dificuldade. E aí é importante justamente uma ajuda profissional, até mesmo nos casos de psicose, não é aconselhado que essa mãe seja separada da criança, porque é necessário esse vínculo, e esse vínculo, ele é curativo. Agora, existem casos também, doutora, principalmente nessa gestação não planejada, que a mãe acaba descarregando todas as suas frustrações no bebê, não é verdade? Como eu disse anteriormente, é mais raro, não é 100% de certeza que por ela estar em processo de depressão e se sentir incapacitada, ela vai descontar na criança. Mas ela vai se sentir incapaz, vai começar a duvidar de sua capacidade, de que ela vai dar conta desse processo, por ser algo novo, o processo de adaptação às vezes muito dos momentos traumático, mas ela vai conseguir sim, é muito difícil que ela cause algum mal para esse bebê, é muito raro que isso venha acontecer. Doutora, tem uma outra pergunta. A mulher que teve depressão na adolescência ou na vida adulta, ela pode desenvolver essa depressão pós-parto? Se no caso, esse momento não foi tratado, ela não buscou ajuda. Sim, até mesmo nos casos que foram tratados, que ela superou, foi algo que ocorreu há muito tempo atrás, na sua adolescência, ou até mesmo no momento da gravidez. Por quê? Como a depressão ela é caracterizada por estágios de episódio, uma vez instalada a depressão, ela pode ser recorrente sim, né? Então existe um risco, 50%, que esse episódio possa se repetir na vida da pessoa, principalmente se o que ela está vivendo nesse momento for algo relacionado ao que instalou a depressão no passado. Bom, doutora, a gente vai continuar aqui com a nossa tela interativa, falando um pouco a respeito dessa psicose pós-parto, para as pessoas que estão em casa conseguirem identificar qual é essa diferença entre a depressão e a psicose. O nosso segundo tópico fala sobre o sono perturbado, mesmo quando o bebê está dormindo, ela não consegue, fica agitada realmente, né? São os processos de mania. A gente começa a observar que essa mãe, mesmo sendo uma depressão, ela começa a apresentar comportamentos de pânico, achar que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento com ela ou com a criança, manias como agasalhar demais a criança, ficar acompanhando esse sono de hora em hora, de minuto em minuto,
Então, realmente, esses são sintomas que podem sim caracterizar que você está vivenciando um processo de depressão. Bom, doutora, só para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu vou pedir para que a produção coloque a nossa pergunta número 1. A produção, coloca para a gente ouvir qual a pergunta, a participação do povo amazônida para a gente, por favor. Oi, eu sou Ana Carolina, eu sou comerciante. Eu gostaria de saber se tem como prevenir a depressão pós-parto. Ana Carolina, obrigada pela sua participação. Ela é comerciante e ela pergunta se tem como prevenir essa depressão pós-parto. O que a gente pode falar para a Ana Carolina, doutora? Bom, como forma de aconselhamento, né? Porque você dizer que vai evitar que o primeiro episódio ocorra, não tem como a gente dar essa garantia. Mas o que a gente pode aconselhar para qualquer pessoa que ainda não é mãe, que deseja vivenciar essa experiência, é o planejamento familiar. É você se preparar. Tudo que existe uma preparação faz com que você viva aquela fase da sua vida com muito mais equilíbrio, né? Com muito mais suporte emocional, porque você se preparou, foi algo desejado. Agora, deixando claro que já existiu casos de mulheres que mesmo tendo um planejamento e mesmo tendo aquela gravidez desejada, ela vivenciou a depressão pós-parto após o nascimento da criança. Então, realmente não existe como a gente evitar o primeiro episódio. Tem como a gente prevenir um segundo episódio se você teve o primeiro, observando justamente os sintomas iniciais. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Gostamos muito do nosso bate-papo e volte sempre. Obrigada. E para você de casa, não saia daí que nós vamos para um breve intervalo, mas ainda tem muitas dicas de saúde e bem-estar. Até lá!